E aí, chega mais. Eu sou Fernando Ribeiro e esse é o Não Acredito em Fadas. Você deve estar sabendo, isso aqui se trata de uma reprise, que está revivendo, rememorando alguns episódios do podcast que saiu só no Spotify, trazendo aqui pro YouTube. Eles não têm registro em vídeo, mas o papo vale super a pena. E o papo que eu decidi trazer agora é do Felipe Cotrim. Ele fez um trabalho interessantíssimo sobre o jovem Engels. Para quem está acostumado na literatura, a galera se empenha muito em estudar o Marx e passa um pouco de lado o Engels, que também é uma figura super importante, com um trabalho super denso, robusto, e o Felipe se debruçou a estudar a juventude. E para te responder a pergunta por que a juventude, ouve aí o papo, que é bem interessante. Nós tratamos de tudo isso. Valeu! Chega mais, Não Acredito em Fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro e hoje trazemos aqui conosco uma porrada de gente, mas principalmente Felipe Cotrim, tudo bem? Tudo bem. Mestre em Educação pela USP. Educação é outra história. Mestre em Economia e História, né? É isso. História Econômica. História Econômica. Ele tá lançando um livro maneirinho, o meu tá aqui. Isso. Você tem que assinar depois, que é legal. Claro, tem que fazer uma dedicatória. O meu tá aqui, legal. O jovem Engels e o desenvolvimento e a evolução filosófica e crítica, né? É Felipe ou Felipe? É Felipe. Com E. Fica chamando Felipe. Não tem problema, não. O português era com I, mas ele é Felipe, trabalhador. Eu tenho um amigo nosso que é Felipe. Aí é Felipe. Eu tenho uma porrada de amigo Rafael. É o deputado príncipe, Luiz Felipe. Tem um... O da sauna. A gente falou de bullying um pouco antes de entrar. Fiquei lembrando da minha Stephanie. Mas não é Stephanie, é Stephanie. A menina do segundo ano. Coitada. A menina do segundo ano, tadinha. São todos historiadores. Peraí, voltando, respirando, vamos lá, foco. Então, você tá lançando o livro Isso. O Jovem Engels, né? Uhum. E a questão é o seguinte. Uma porrada de gente fala de Marx. Uhum. Tem até um fã-clube tanto anti e pró-Marx. Uhum. E o Engels está sempre associado nele com um nome, pelo menos no Manifesto do Partido Comunista, na ideologia alemã, não lembro mais algum outro, aí me corrijam. E da onde vem essa inspiração de pesquisar o Engels? Principalmente nessa sequência. Sim. Eu vou começar falando... Bom, primeiro eu vou agradecer por ter me convidado, claro, sempre bom. Muito legal estar aqui. Eu não conhecia o podcast antes, comecei a conhecer depois que você me convidou, escutei alguns episódios, gostei bastante, achei o nome ótimo, muito criativo. Mas falando sobre a minha pesquisa, tentando por onde começar, né? Pelo início sempre melhor. Na verdade, o que aconteceu foi assim, eu cheguei a começar uma dissertação em 2014, na PUC, aqui em São Paulo, na Pontifícia, mas foi uma dissertação que não deu prosseguimento, assim, eu tive que trancar, infelizmente. Era um outro tema, era sobre expedições científicas no Brasil no século XIX, era bem com interessante bolsa ou também. Você tinha que bancar? Eu não consegui a bolsa, foi um dos motivos que eu tive que eu tranquei. Dica. Pois é. Dica, porque não dá pra estudar e pagar. É difícil. E naquele período eu tinha, assim, desistido de fazer pós-graduação, falei, não é pra mim, não vai ter jeito. Mas aí eu estava frequentando a USP, acabei conhecendo um pessoal lá que tinha um grupo de leitura e estudo do Capital, do Marx, que era o Nauporu. A gente estava, quando eu entrei lá, estava já na metade do livro 1, do capítulo 12, 13. A gente continuou, fez o livro 2, livro 3. E naquele ambiente, onde eu estava na frequentando da USP, tinha gente no grupo que era da graduação, gente que era da pós. E a sua graduação é em História, né? Migração em História. E eu continuei, quase sempre, né? Gostei de ler o Marx e Engels, mas eu nunca pensei nisso, fazer uma pesquisa sobre Marx ou Engels. Até que um dia eu li um ensaio do Lukács, chamado Jovem Marx. Foi onde eu também tirei inspiração tanto do título do livro, quanto da subtítulo, né? Que é Evolução Filosófica e Crítica da Economia Política. Peraí. Pode levantar, Paris. Pode levantar. Pode passar, Paris. Não tem problema. Tem várias câmeras, a gente vai cortar. Pois é, vai fazer uma edição. E, tinha esse ensaio do Lukács, o Jovem Marx, Evolução Filosófica e Crítica da Economia Política, que é um ensaio que acho que ele publicou nos anos 40 ou 50.
Eu li pela primeira vez uma tradução em espanhol, depois eu descobri que tinha tradução em português do José Paulo Neto e do Carlos Nassau Coutinho, que foi publicada pela editora da Federal do Rio de Janeiro. E quando eu li esse ensaio, eu gostei bastante e eu pensei, será que tem algo parecido sobre o jovem Engels? Então eu comecei a procurar informações, comecei a buscar, né, biografias do Engels, outros artigos e livros que falassem sobre o Engels, especificamente buscando informações sobre o período, seria o jovem Engels, né, o período antes dele começar a parceria dele com Marx. E quando eu me dei por conta, eu falei assim, eu já tenho uma biografia levantada, eu tenho um objeto interessante, eu vou tentar escrever um projeto e ver o que rola. Assim. Porque geralmente quando fala de alguma coisa desse tipo, a gente imagina que o cara vai seguir uma trajetória histórica, vira quase uma biografia. O cara nasceu, não sei o que lá, de uma família muito, muito legal e blá blá blá. Ou o cara é um fudido. E aí você teve a curiosidade para falar sobre a trajetória filosófica do cara. Então, um empenho um pouco mais... Você tem que pegar nuances ali, às vezes. Sim. Porque tem cara que escreve, sei lá, por exemplo, dá pra notar, por exemplo, que o Bourdieu é um ressentido da porra. Sabe? Dá pra notar no texto do cara, isso é visível, sabe? Desculpa, eu me perdi. Mas falando você se interessou pela parte da evolução filosófica do cara. Então, eu comecei... Bom, depois eu fui também atrás dos textos do Engels, né? Que eu busquei basicamente o que tem na coleção da Marx Engels Collected Works, que é a edição em tradução inglesa, e tentei também pegar o máximo possível assim, um pouco de alemão também, que é a Marx Engels Werke, né, que é a edição alemã. Comecei a pegar esse texto então do Engels entre 1838, que é quando ele publica o primeiro texto, até 44, que é um pouco antes dele começar a parceria com Marx. Eles já se conheceram antes, de uma forma bem rápida, mas de 44 em diante que eles vão começar uma parceria mesmo, intelectual e política, né? E eu comecei a pegar esses textos, e eram textos em que ele escrevia ensaios de crítica literária, crítica filosófica, crítica de teatro, textos assim, um pouco diferentes do que a gente está mais acostumado a ler do Engels, né? Porque até mesmo eu não imaginava que ele faria tipo, uma análise, principalmente literária. Eu sabia que ele era tipo entusiasta do exército. Não entusiasta do exército, ele, tipo, ele gostava muito da parte da atividade física do exército, acho que era algo assim. Eu não lembro quem falou isso daí. Ele chegou a prestar... Tem ali tomar. Ele prestou serviço, vamos dizer, obrigatório na Alemanha, né, nesse período em 41 e 42, quando ele morou em Berlim. Mas, na verdade, assim, ele nunca foi um entusiasta do militarismo. Assim, inclusive, nesse período de juventude, em particular, como ele tinha assim, um certo ódio ao reino da Prússia, ao autoritarismo prussiano, à teocracia prussiana, e o militarismo também. Então, ele detestava a questão do exército, né? Ele, inclusive, nas cartas que ele trocava com a irmã, que era a Maria, que são uma das poucas cartas que sobreviveram desse período, tem várias cartas com a irmã, ele sempre fala de uma forma jocosa do serviço que ele prestou. O que vai mais acontecer, na verdade, é que depois das revoluções de 1848 e 1849 na Europa, em particular na Alemanha, que ele vai participar, ele vai começar a se interessar por estudos militares, história militar e da técnica, né, da estratégia militar, mas com uma intenção de fazer análise da política internacional. Então era muito mais um instrumento de análise do que é realmente gostar. Assim. Eu não vejo como ele fosse assim, uma pessoa entusiasmada. Ele até chegou... Então ele chegou a fazer, entendi. Mas um ponto que você trouxe interessante, aproveitar que eu até estava com um trecho aqui, que é de um texto já bem posterior dele, de 1887, em que ele fala de uma forma assim, que dá a impressão, né, que ele estava sendo meio premonitório, tipo, prevendo uma guerra mundial entre as potências europeias. É uma passagem bem curta que eu acabei traduzindo e por acaso a gente acabou falando sobre isso. Mas para dar um exemplo assim, de como que a intenção dele era muito mais usar o conhecimento militar como instrumento de análise da política internacional do que realmente uma questão entusiasmado com guerra ou com... Porque também é uma coisa mais talvez uma coisa mais presente naquele momento, uma estrutura muito mais militarizada, e tal, ainda mais do que virou depois. Mas sobre esse texto, ele é bem curto, acho que pode ser interessante. É um texto de 1877, escreve assim, né? A única guerra que restará para a Alemanha prussiana será uma guerra mundial.
Uma guerra mundial, além do mais, de dissensão e violência até então inimagináveis. 8 a 10 milhões de soldados atacarão a goela um dos outros e, no processo, despojarão a Europa com mais força do que um enxame de gafanhotos. As depredações da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que aconteceu entre 1618 a 1640, se comprimirão em 3 a 4 anos e se estenderão por todo o continente. Fome, doenças e o lapso universal da barbárie, tanto dos exércitos quanto do povo, na esteira da miséria aguda. Deslocamento irremediável do nosso sistema artificial do comércio, indústria e crédito, terminando na falência universal. Colapso dos velhos estados e sua sabedoria política convencional, a ponto de as coroas rolarem para as sarjetas pela dúzia. E ninguém estará por perto para recolhê-las. A impossibilidade absoluta de prever como tudo terminará e quem sairá vitorioso da batalha. Apenas uma consequência é absolutamente certa: o esgotamento universal e a criação das condições para a vitória final da classe trabalhadora. É um texto meio premonitório, assim, parece que ele está escrevendo, mas na verdade é porque ele estava analisando a evolução econômica e política das potências econômicas da Europa, né, naquele período, no final do século XIX, e ele já conseguia imaginar que em algum momento iriam surgir rixas, né, choques entre essas potências e poderia ter uma guerra de caráter mundial. E o mais legal é que ele não fez isso no esquema de mãe de nada. É tipo, tô sim. vendo, olha só, aqueles caras não gostam um do outro. Eu acho que vai rolar uma guerra. Foi tipo sentando e vendo o movimento nesse movimento militar que você tá falando, né? Uma coisa que eu achei interessante, que era pra fazer na primeira pergunta, eu esqueci. Por que esse corte? O jovem Engels? Porque geralmente a gente consegue entender a complexidade do autor nas suas obras de maturidade. Eu não lembro quem é que fala, não sei se é o Zé Paulo, não sei se é o... Eu não lembro quem, desses grandão aí, que fala que o primeiro livro do Marx a ser lido é o livro final, não o livro de começo. Então, que a galera entra como como é que ele falou? Panfleto, entra com uma ideia de panfleto e não lê a obra de maturidade. Por que essa parte da juventude? Eu posso até entender o desenvolvimento filosófico, mas eu acredito que o desenvolvimento filosófico chegaria mais com a maturidade, né? Ou é porque você vai fazer um outro livro, que também pode ser. Quem sabe, né? Sempre assim, quando você termina o primeiro, você quer escrever o segundo o mais rápido possível. Faz tipo uma trilogia, sabe? O jovem, o maduro e o idoso. Pois é. Então, o que aconteceu foi que... assim, no caso do Engels, realmente combina um pouco a noção de jovem, tanto de idade, quanto, vamos dizer, de formação teórica, né? Intelectual, por assim dizer. Mas o termo jovem aqui, no caso, que eu tento pegar muito mais, seria justamente antes dele ter dele passar até um conteúdo, uma formação política que mais próxima da maturidade. Então, quando ele está formando a sua concepção de filosofia, a sua concepção de política, então esse período anterior. Então é uma juventude intelectual, filosófica, não necessariamente uma juventude de idade. Que no caso do Engels combina, né? Realmente era bem jovem na época. Sim. Mas vamos dizer assim, tem autores que sempre estão na juventude, porque eles nunca desenvolvem um sistema próprio, uma teoria própria, né? Eles estão sempre falando sobre outros autores. Então aí no caso do Engels é quando ele começa a formular uma teoria própria sobre a política europeia, a economia, né? Que vai dar mais a origem que no geral a gente conhece como marxismo. Mas que ele é, junto com o Marx, um dos formuladores, né? Sim. Mas então seria isso. Seria o período antes dele começar a pensar por si próprio. Ele ainda está pensando a partir de outros autores ou de outros conceitos, outras ideias. Sim. Então a intenção era essa. E também porque pelo que eu pude averiguar, né, até onde eu consegui, existiam poucos textos que falavam sobre esse período do Engels. Geralmente os que iam mais começavam a partir da Associação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é o principal livro dele nesse período, eu acho. Que aí tem publicação, há Sim, tempo. muitas traduções. E tem também o Esboço para uma Crítica da Economia Política, que é também um dos últimos textos desse período, que ele escreve entre 43 e 44, vai publicar em 44. E é mais ou menos onde começa a terminar também a pesquisa, o livro. E antes disso, assim, eu encontrei pouquíssimos autores que falavam a respeito ou que analisavam esses textos anteriores a 44 de uma forma mais profunda, assim, pelo menos aqui no Brasil. E a porta vai bater? Desculpa, imagina. Tava aprendendo como
Então seria pegar esses textos de 1838 a 1844, Desculpa, Felipe. imagina, e apresentar de uma forma unitária, assim, dar um sentido, né? Como fosse uma unidade só. Entendi. Apesar de que eu tento também separar em alguns períodos, em algumas periodizações, que eu acho que cada período tem também uma certa autonomia em relação aos anteriores, né? Uhum. Então por isso que eu separei a pesquisa em 3 partes, né? A parte chamada Bremen, Berlim e Manchester, que são as 3 cidades que ele morou, Eu ia perguntar isso. e cada uma tem uma certa... tem uma unidade própria, apesar de delas estarem de uma forma articuladas, né? Ou eu Sim. tento articular, pelo menos. Porque quando eu vi, o índice eu percebi, eu falei assim, pô, cidade deve ter uma... Ah, sei lá, ele deve estar falando uma coisa que saiu nessa cidade, quando ele publicou nesse período. Aí eu fui dar uma lidinha e tal, eu falei assim, eu não quero saber da parte dele. Por que essa divisão? São separados em períodos, são marcos que ele atingiu? Conta mais aí, vamos por partes que eu acredito que deve ser cronológico. Tem uma cronologia, mas ela também, dentro da cronologia, tem uma certa divisão por temas também, que eu tentei fazer para É que tá tudo em alemão, criar uma pô. forma apresentável também. Mas assim, bom, o Engels ele nasceu numa cidade chamada Barmen, que é uma cidade no norte da Alemanha, da Renânia, região da Renânia, que hoje ela não existe mais como cidade, isso como um distrito de uma cidade chamada Wuppertal. Wuppertal é o vale do rio Wupper, que é o rio que atravessava aquela região. Sim. E tinham várias cidades que, no começo do século XX, elas foram unificadas e tornaram uma cidade só, Wuppertal. Mas aqui nasceu era Barmen. É que a Alemanha também foi bem tardio Sim. a unificação, né? Correto. E, bom, ele era filho de um industrial, de uma família, na verdade, pioneira na industrialização na Alemanha. Playboy. Mas, o termo playboy é um Usava se Nike, adequa tinha bem. iPhone. Desse tipo. E o pai dele envia ele para Bremen, que é uma cidade um pouco mais ao norte. É uma cidade, uma das maiores cidades da Alemanha hoje, uma das mais populosas. Quem gosta de futebol deve ouvir falar sobre o Werder Bremen, que é um time da cidade, tem gente que se interessa. E ele vai lá para trabalhar com uma espécie de um estágio. Ele vai trabalhar no escritório de importação e exportação. Do papai? Não, era de um conhecido próximo. Ah, do E eles faziam... dos contatos. Importações de café, de sei lá, tecidos, coisas assim. E faziam contatos com quase boa parte do mundo, pelo menos o Atlântico, né? Então ele trocava correspondências com Haiti, com Cuba, com os Estados Unidos. E o Engels, ele era poliglota, assim, desde muito jovem. Ele tinha muita facilidade para aprender línguas. E ele vai trabalhar nessa parte de correspondência, assim. Então ele vai tanto enviar como receber cartas, traduzir as cartas pro chefe dele. E Então, ajuda pra caralho pra poder estudar, né? E ele vai, então, morar uns 3 anos em Bremen. E ele vai começar também a frequentar ambientes assim mais intelectuais, cultos, vai começar a travar relações sociais com poetas, escritores, ensaístas. E é quando ele vai começar a publicar os primeiros textos dele, os primeiros ensaios, que vão ser ensaios sobre literatura, sobre filosofia, mas também sobre a realidade social na Alemanha. Isso ele publicava Não, vai publicar Como? no jornal. Ele vai... então era isso que eu cheguei a chegar naquele jornal, brochurão que eles... Tá. E, bom, ele consegue, não tem urgente as fontes, assim, porque muita coisa se perdeu, não está mais disponível, mas ele consegue contato com um dono de jornal chamado Telegraph für Deutschland, que é um telégrafo para a Alemanha, uma coisa assim, e que era um jornal literário, publicava ensaios, e vai começar a publicar os primeiros textos dele ali. E assim, depois ele vai se mudar para Berlim, que ele vai prestar o serviço militar. E vai começar também a frequentar a Universidade de Berlim como ouvinte, né? Ele não tinha um ensino médio completo. O pai dele tirou ele do ensino médio antes de ele completar. Caralho, ele era playboy desistente ainda. Nossa, mas muito ele foi obrigado, porque a vontade dele seria ir para a universidade estudar direito, filosofia, e sem o ensino médio ele não poderia fazer formalmente. E ele era o primogênito da família, então ele tinha a obrigação de assumir os negócios da família. Morador de Gianópolis. E então mas ele vai frequentar a universidade, vai também conhecer os intelectuais da região de Berlim. Depois ele vai ser mudado, né? É sempre o pai que está mandando ele para os lugares. Vai para Manchester, na Inglaterra, que aí sim vai trabalhar na empresa do pai.
Agora sim. Aí vai trabalhar nos escritórios das empresas que o pai dele tinha uma sociedade com uma família de industriais holandeses que tinham fábricas em Manchester, que era a capital da Revolução Industrial, né, uma das principais cidades industriais do mundo na época. Ele vai trabalhar nesses escritórios e também tem uma tentativa também do pai também de manter uma certa, tipo, vigiar os sócios, né, porque ele desconfiava que os sócios estavam puxando tapete de alguma coisa. Anos depois o Engels vai trabalhar mais afinco, ele vai realmente mexer nos livros de conta e vai descobrir que estavam mexendo no capital do pai. Se o Engels fosse adepto à putaria, talvez o pai se livrou de 2 problemas, né? Tipo, você Pois é. sai daqui e cuida pra mim, porque Sim. tá osso, trabalha um pouquinho, por favor. E cada um dessas cidades que ele mora, ele vai publicar textos de gêneros diferentes. Então, em Berlim, ele vai publicar uma série de críticas sobre um filósofo alemão, não é o Schiller, é o Schelling, desculpa, o Schelling. E depois, em Manchester, ele vai começar a escrever sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, sobre o movimento socialista na Inglaterra e a Revolução Industrial. É nesse momento que ele sai dessa fábrica, que o pai manda ele pra lá, que ele toma contato com a classe trabalhadora e escreve aquele livro, ou vem depois? Na verdade, assim, o texto de não ficção, assim, de prosa inaugural dele, que é o chamado Cartas de Wuppertal, já é o primeiro texto, um texto publicado em 39. Ele estava morando em Bremen na época, mas ele escreve sobre a cidade que ele nasceu, que é Barmen, e ele vai falar sobre a classe trabalhadora daquela cidade, que é uma das cidades também pioneiras na industrialização na Alemanha. Então, ele já tinha um certo conhecimento da classe trabalhadora, ele já conhecia, mas era uma classe trabalhadora ainda incipiente, numa Alemanha que estava começando a se industrializar. Mas vai ser em Manchester que ele vai realmente conhecer um outro ambiente, né? Uma cidade industrial, plena, uma classe trabalhadora já grande, já organizada, que já tinha organizações políticas, mas também tinha jornais, editoras, né? É um outro nível de desenvolvimento da classe trabalhadora. Mas é um texto interessante essa carta de Wuppertal, porque é o primeiro que ele vai falar sobre isso, em 39, e ele só vai voltar a falar de uma forma mais aprofundada em Manchester, tipo, uns 4 anos depois. Então existe meio que um salto. Esse texto também foi publicado recentemente, há Boitempo, né, traduziu alguns textos da juventude, e esse texto abre. A Boitempo tá numa empreitada grande, né, Sim. de fazer isso, né? Tem uma boa aba de publicação do grupo, e eles estão traduzindo direto do alemão, né? Sim, pelo que eu sei, eles pegam o texto que ele pega tanto da MEV, né, com a Marx Engels Werke, e mais também a MEGA, né, Marx Engels Gesamtausgabe, que são 2 edições alemãs, projetos editoriais, mas com uma função diferente, assim, a Marx Engels Werke é mais para leitura e estudo, e a MEGA, que é a Gesamtausgabe, né, obras reunidas, obras completas, seria mais uma pesquisa filológica, assim, né? É um outro tipo de pesquisa. Entendi. Mas são 2 projetos editoriais, assim, gigantes mesmo. E foi ali que você buscou a sua... Então, eu sempre faço essa brincadeira que eu falo que mein Deutsch kaputt und schlecht, que meu alemão é uma porcaria. Ele entendeu. Se você não traduzir... Mas meu alemão é uma droga. Eu estudei, tipo, 3 semestres de alemão, não dá pra falar nada. E nem pra ler nada. Mas eu peguei basicamente a Collected Works, que é uma edição de língua inglesa, né, que foi publicada pela Progress Publishers, que é de Moscou, a Lawrence Wishart, que é inglesa, de Londres, e a International Publishers, que é de Nova York, que é um projeto editorial que eles publicam até hoje. Inclusive, essa coleção está toda disponível de forma gratuita no site da Lawrence Wishart. Quem acessar consegue encontrar essa coleção completa. Uns PDFão. Isso. E ela foi feita em paralelo e a partir da MEGA. Então, inclusive, ela é maior que a MEV, que é a Engels Werke, né? Que é Marx Engels Werke tem, tipo, 43, 44 volumes, e essa Collected Works tem 50. Ela é até mais ampla. E eu peguei basicamente essas que é a tradução em inglês e tentei, no limite, assim, cotejar algumas partes, mas basicamente é do inglês mesmo. Porque eles pelo que falam, eles produziam pra cacete, né? E a maioria das coisas que tem deles são evoluções do próprio pensamento deles, né? Porque são cadernos e manuscritos e várias coisas, né? É uma coisa interessante, porque eu cheguei a perguntar sobre isso quando eu estava na pós, em 2017. Foi um
não sei, foi 150 anos de publicação do primeiro livro do Capital, e o professor o Grespan, o Jorge Grespan, ele convidou 2 pesquisadores que trabalharam na Mega, na Alemanha, e eu fui dar uma série de aulas, eu aproveitei, fui assistir essas aulas e perguntei para eles, porque durante as aulas ele me falava assim do Marx, né? Ah, o Marx escreveu isso, o Marx publicou aquilo, o Marx tem esse manuscrito. Aí eu perguntei, até tô brincando um pouco também, falei assim, mas o nome da coleção é Marx Engels Gesamtausgabe, né? Não é EMGA, é Mega, né? Tem um E ali. E perguntei qual que é a diferença justamente, né, dos manuscritos, né, do Marx e do Engels. E o que eles falam, assim, que o Marx era uma pessoa que ele pensava escrevendo, então ele deixou um registro, assim, de manuscrito muito grande. O Engels, nos pós-fácios, acho que é do livro 2 do Capital, ou prefácio, que ele editou, ele fala que, né, que as ideias do Marx pousavam no papel, né, porque como ele vai pensando e vai redigindo, né, uma coisa meio obsessiva, sabe? O Engels, ele já tinha um processo um pouco diferente, assim, eles disseram, né, esses pesquisadores, que o Engels ele fazia boa parte do processo de reflexão dele mentalmente, assim, e geralmente escrevia a conclusão. Quase terminando já. Então ele também deixou uma quantidade de manuscritos menor, e além também de que ele não era, vamos dizer, um intelectual por profissão, né? Ele era, na verdade, um industrial por profissão. Ele era herdeiro de um industrial e ele trabalhava nas horas vagas, por assim dizer. Então, Pagar o boleto não é problema. Então ele também acabou trabalhando menos que o Marx nesse aspecto. E também um método, né, de estudo, de reflexão diferente. Mas tem manuscritos do Engels, mas não tão tanta profusão quanto do Marx. Sabe? Então tem diferença do pensamento entre eles, na produção deles. Não é porque eles são parceiros que não pensava igualzinho. Pelo menos eles tinham um método de estudar, de refletir diferente, né? Isso com certeza. Isso é legal, a gente pode falar disso. Só que a gente parou na cidade. Você falou que ele da crítica literária lá, que ele falou do... Então, aí também tem uma questão... Então, por que eu criei essa divisão, né? Nas cidades? Primeiro porque eu achei que estudando e lendo essas fontes, eu identifiquei que, assim, é possível traçar uma unidade, né, costurar todo esse período, mas cada momento ele tem algumas particularidades próprias, então também eu tentei mostrar isso no trabalho final. Então, criar essa divisão em 3 cidades, 3 partes. Então, assim, o próprio objeto também permite isso. E também vem de uma questão, assim, que vem totalmente de fora, assim, da pesquisa, que foi uma ideia... Geralmente, quando você está pesquisando algo muito a fundo, você começa tudo que você lê, você começa a associar com o que você está pesquisando. Sei uma coisa muito. maluca. Sei muito. E então, assim, eu tava... Nesse período da pós, eu li a Odisseia e li também o Ulisses do Joyce. Aí eu criei uma associação. Falei assim, nossa, a vida do Engels parece um pouco a vida do Odisseia, porque ele vai viajando, né? No caso, o Ulisses vai viajando de ilhas em ilhas ou de territórios em territórios na história. E o Engels também, né? Ele se muda para Bremen, depois para Berlim, depois para Manchester. E eu comecei a meio que criar essa associação, como se o Engels estivesse fazendo uma espécie de uma odisseia também, e cada local, cada cidade fosse um episódio, ele tivesse alguns desafios intelectuais, culturais e coisas do tipo. Vamos lá, Homero. E eu acabei também lendo o Ulisses do Joyce. E uma coisa que eu acho muito interessante nos livros do Joyce, o James Joyce, que por sinal, acho que esse ano é o centenário da publicação do Ulisses, né? Coincidiu. A cidade é um personagem muito presente, né? Tanto no Ulisses, como também no Dubliners, outros livros do Joyce. E as cidades também são muito presentes na vida do Engels, né? Ele tinha essa questão de não só morar na cidade, mas ele viajava por dentro da cidade, né? Ele buscava conhecer a cidade. Saquei. Então ele também acabou sendo um teórico também que, por exemplo, propõe algumas ideias interessantes para se pensar uma história urbana. Então eu fui criando essas associações que não fazem sentido, eu imagino, mas para minha cabeça na época fazia muito sentido e eu achei tentar combinar isso e transmitir isso no livro. Então. Talvez seja o óleo da pipoca, sabe? Dá pra misturar pipoca com água, mas o seu é o óleo, tipo, você deu o cara, tipo, daí vai. Pipoca é pipoca, óleo é óleo. Então foi daí que eu tirei essa ideia de, né, tentar também organizar o texto nessa forma. Separando pelas cidades onde ele morou nesses anos. Dessas 3 cidades que você falou, qual período você acha que teve ali um momento de destaque, que muda de direção na pesquisa dele? Apesar que a gente nem entrou tanto na questão dessas mudanças nesse momento, a gente falou que ele
Mas chegando nesse ponto, a gente pode construir até isso. Tipo, em que momento nessa trajetória, ou em qual dessas cidades ele pode ter dado essa guinada de "Pô, agora eu não. Além de ser filho de industrial, eu escrevo bem, tenho algo a fazer por alguma coisa, sabe? Eu acho que talvez o período que ele morou em Berlim tenha sido um período bem interessante para pensar em, vamos dizer, algum tipo de ruptura, assim, No né? meio, ali na É. meiuca. Vai ser... Em Berlim ele vai escrever alguns ensaios de crítica ao Schelling, que é um filósofo alemão que residiu em Berlim na época e estava se confrontando com a filosofia hegeliana. E vai ser no período que ele vai também se aproximar dos jovens hegelianos, principalmente do Edgar Bauer, que vai se tornar amigo, bem próximo. E eles juntos vão escrever também um texto de um poema épico ironizando assim o ambiente intelectual, filosófico alemão da época. E vai ser ali que ele vai começar a se reconhecer como um comunista, mas aí, né, seria um comunismo que ele mesmo dizia, né, um comunismo filosófico, o comunismo dos filósofos, que é um comunismo bem típico dos jovens hegelianos mesmo. Não é um comunismo vinculado ao movimento operário, ao movimento trabalhador, é um comunismo que eles chegaram à ideia de comunismo por uma via filosófica, uma lógica filosófica, né? E também vai ser o período em que ele vai conhecer a obra do Ludwig Feuerbach, que é um dos pais assim do materialismo filosófico alemão. O na Luiz época. Rio de Fogo. E aí que ele também vai começar também a se ver como um materialista. E ele vai levar todas essas ideias, né, tanto o comunismo filosófico alemão, quanto esse materialismo do Feuerbach, quando ele se muda para Manchester, e combinando com o que ele vai conhecer do movimento operário inglês, com o pensamento socialista inglês, ele vai meio que criar uma combinação que vai começar a dar, vão ser as sementes do que depois a gente vai chamar de marxismo. Junto com Marx, vamos começar a formar o que seria um marxismo. Eu acho que o Berlim é um período de bastante ruptura, assim, de mudança De impacto. de qualidade. né? E quantos aninhos ele tinha? Ele morou em Berlim entre 41 e 42 e tinha entre 21 e 22 anos. Porque ele nasceu em 1820. 21 anos, não tinha tirado nem a carteira ainda. É que hoje as pessoas também amadurecem mais tarde, né? Dizem. Infelizmente. Eu vou jogar a culpa na minha babá. É. A televisão era pouco informativa. Ele não tinha televisão na época. Então, ele tinha que ler livros. Pois é. Apesar que eu só for dizer, eu acho que eu só fui aprender a ler com uns 26, 27 anos. Até então, acho que eu só sabia juntar letra e sílaba e entender sentença. Eu me identifico também com isso, eu também penso assim. Eu acho que eu só ler, assim, entender. Falei, porra, cara, olha só. Eu sou muito velho, porque até então... E mesmo assim, eu tinha uns 26, 27 anos, o cara já tava fazendo coisa pra caralho com 21. E ele não tinha o ensino médio completo. Ai, que ódio! Mas é que também a educação é meio diferente, né? Porque, bom, primeiro que poucas pessoas chegavam no ginásio, no ensino médio na época, né? Ele era um dos poucos que conseguiram chegar também. E naquela época o ensino médio, tipo, assim, o ginásio não tinha livro didático, né? A aula de história você tinha que ler Heródoto e Tucídides. E não era em alemão, você tinha que ler em grego. Então você tinha que aprender grego antes. Então mesmo uma pessoa que... É difícil o cara que tem que amar o filho do padeiro que tá amassando pão ter contato com isso daí. Pois é. Então, assim, mesmo a pessoa que tinha esse ensino incompleto saía com uma erudição muito grande, assim, que Entendi. pessoas, às vezes, com graduação hoje, pós-graduação, não tem. Por isso que a BNT é cheia de latim. Você tentando ensinar a gente a falar um pouco de latim. Mano, diferenciar ipsilíteres. Pois é. Tem que pegar o livro. Eu trabalho bastante com a BNT hoje, porque eu trabalho coisas assim, mas realmente eu sei como é. Acaba entrando na regra, né? Mas tem hora que fica lá, fala assim, ai, que chato. Tem hora que nota de rodapé também é legal. É bom, resolve. Não, mas aí, Berlim. Aí e já foi em Berlim já que ele teve o contato com Marx, que começou esse movimento, ou isso já ainda estava chegando ainda? Então, nesse texto que eu mencionei agora há pouco, que ele escreveu com Edgar Bauer, texto, né, de um poema épico ironizando, né, o ambiente filosófico e intelectual alemão da época, ele vai fazer menções ao Marx. Mas ele não conhecia o Marx pessoalmente. Provavelmente quem devia conhecer devia ser o Edgar Bauer. Porque o Marx morou em Berlim também, mas um pouco antes. Eles não moram na mesma época, na cidade.
E eu acho que naquela altura o Marx já estava morando em Colônia e já estava publicando na Gazeta Renana, ou inclusive já era editor da Gazeta Renana. Mas nesse texto ele faz umas menções ao Marx, mas ele vai conhecer o Marx mesmo no período, quando ele estivesse mudando para Manchester, que ele vai passar por Colônia. É um encontro que é bem conhecido nas biografias, né, que eles se falam de forma bem rápida, bem fria. O Engels já estava publicando na Gazeta Renana alguns ensaios, e eles tinham a intenção de ir para a Inglaterra, escrever sobre a Inglaterra e publicar esses ensaios na Gazeta Renana. Então eles foram para conversar sobre isso, foi uma reunião mais de trabalho. Mas o encontro assim que vai ser importante do Engels em Colônia vai ser com Moses Hess, que era um filósofo, um ensaísta radical alemão, que tinha uma teoria sobre a triarquia europeia, que ele faz uma análise filosófica da história da Europa, e ele separa em 3 grandes nações, a França, a Inglaterra e a Alemanha. E ele fala que a França era a nação da Revolução Política, após a Revolução Francesa. A Alemanha seria a nação da Revolução Teológica e Filosófica, por causa da Reforma Protestante e da filosofia hegeliana. E a Inglaterra seria a nação da Revolução Social e Econômica, por conta da Revolução Industrial. Mas o Hess ele não conhecia tão bem a Inglaterra, ele conhecia um pouco melhor a França e a Alemanha, evidentemente. E o Engels já conhecia os textos do Hess, ele vai se tornar amigo do Hess nesse período. E vão, trocar cartas, vão militar junto durante um período também. E o Engels ele tinha a intenção, vamos dizer, de testar essa teoria do Hess. Então ele vai para a Inglaterra para estudar e ver se realmente essa ideia do Hess da Revolução Social na Inglaterra Foi pagar pra ver. foi ver se funcionava mesmo. Então ele também foi com uma certa intenção de, além de trabalhar nos escritórios lá da empresa do pai, conhecer realmente a Inglaterra, conhecer as cidades industriais inglesas, coletar material e escrever textos, e no final das contas escreveu alguns ensaios, e um dos mais famosos, que é conhecido até hoje, traduzido até hoje, que é a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é um fruto desse período, dessas pesquisas que ele fez. Que é nesse que ele fala da condição de horário, da condição de trabalho, das crianças, uma porção de coisas, né? Sim. Legal. E é isso. E essa foi a sua continuidade. Você pegou e qual foi esse movimento que ele teve de mudança filosófica que você conseguiu pegar nessa sua pesquisa? Porque você falou que ele saiu um ensaísta, possivelmente ele deve ter sido um idealista grande naquele momento. Com 21 anos já começa a fazer uma porrada de coisa. Dali pra frente ele vai pra... Você estudou ele até quantos anos ele tinha? 24, até 44. Até 24 anos, sobrou. E nesses 3 anos ele ele dá esse salto que ele entra na publicação. Isso. Que mudança você sentiu nesse caminho que pode ser significante, que pode ter chegado? Falou assim, peraí, isso daqui dá pra notar que ele partiu quando ele teve esse contato com esse tipo de texto. Porque eu acredito que, eu não li da forma que eu deveria ter lido, eu li por partes, e uma coisa que a referência é muito usada por eles. Demais, né? Se você pega um livro praticamente conversa com a referência e fala, e que fulano... Você falou que ele fez eu esqueci o alemão do Skin, cara, lá, o Schelling. Isso. Que confronto que pode ter gerado nesse contato da filosofia? Porque você falou que ele foi pagar pra ver a teoria do cara, aproveitava assim, vou aproveitar, papai pagou, tô morando lá, é meu, não tem problema, vou fazer um grande estágio. Pro pessoal da educação é mais ou menos o que o Piaget fez com os filhos dele, né? Vou olhar meus filhos e vai ver a ciência. Brincadeira. É deboche só. É só deboche, é super sério a pesquisa. Apesar de eu não gostar, é sério. Qual foi essa ruptura que faz ele ter contato? Porque tudo pra dar certo, né, cara? O cara não termina supostamente ensino médio. Provavelmente devia ser um boa vida. Aí o pai manda pra vários lugares, ou pra se livrar de problema, ou pra supervisionar problema. Ele não tem por que ter contato com a classe de trabalho. Ele não tem porquê. Pra ele, acredito que se for na máxima, por mais bondoso que ele seja, ele poderia ser bondoso para os operários dele, mas não trabalhar dessa forma, assim, virar uma marca, né? Ele tem é quase que uma marca, Marx e Engels associados, principalmente acredito eu, principalmente pelo manifesto do Partido Comunista, que entra muito o nome dele, né?
Bom, o Engels, ele tem que pegar um pouco da biografia dele, né? Da formação educacional dele, de família. Bom, ele nasceu numa família de industriais e também uma família que tinha uma religião muito ortodoxa. E a religião deles era chamado pietismo, que era uma espécie de puritanismo alemão. Isso, cristão. Isso. Peraí, deixa eu fechar a porta. Sim. Bom, Eu saí do quadro. Pronto, pode fechar. bom, então ele tem essa formação esse ambiente familiar pietista, que é o puritanismo alemão. Isso é de Que é uma ordem religião- cristã. Isso, uma religião cristã que era muito rigorosa. Então eles tinham aquela questão da imagem que a gente vê dos puritanos, né? Então eles se vestem sempre de preto, não era um ambiente muito voltado para livros, exceto a Bíblia, música, só músicas religiosas. Então ele tem esse ambiente bem ortodoxo mesmo, bem assim asfixiado culturalmente, inclusive. Ah, certeza que ele era porra louca. Mas ele tinha um interesse muito grande por literatura. E ele tinha um avô, que é por parte de mãe, a mãe dele chamava Elizabeth, né? O avô, que era o Bernhard, ele era um reitor de escola ginasial e era um sujeito muito interessado em mitologia greco-romana, em literatura, e ele acaba pegando muito do avô, assim, esse interesse pela literatura, e acho que isso vai ajudando ele também a expandir os horizontes, a sair um pouco daquele ambiente familiar, que era bem abafado, assim, né, culturalmente. E na escola também, ele vai se interessar muito por história, vai ser uma das disciplinas que ele vai muito bem, assim, por filosofia. Então ele, vou dizer, por conta própria, ele vai meio que vendo que o mundo ia além daquele ambiente de familiar, industrial e pietista. E também na Alemanha, na época, já havia uma série de círculos intelectuais que criticavam, por exemplo, a política alemã, criticavam a religião alemã, que era predominante na Alemanha na época. E ele começa a se interessar também por essa literatura. Então ele começa a se interessar pelos críticos, né, da política alemã, pelos críticos da teocracia na Alemanha. Ele nasce numa cidade industrial, mas não é uma cidade industrial como a que ele viu depois na Inglaterra, que já tinha uma certa divisão urbana, né? Então você tinha o bairro operário, você tinha o bairro dos burgueses, o bairro da classe média, coisas assim. Ou pelo menos que a cidade era feita de uma forma que você conseguia circular sem ver a pobreza, né? As ruas principais estavam, né, escondendo, assim. Aqui em Guarulhos é bem assim? Então, por exemplo. Aqui em Guarulhos, Bem atual ainda. Aqui isso é muito presente. É que você anda por várias avenidas, que legal, não sei o que. Você errou uma esquina, vai... Fodeu. O que acontece? Tem os projetos urbanos, né, da Revolução Industrial começam a pensar como criar essa cidade industrial e você separar o pobre do rico ou separar a sujeira da limpeza dos os bairros diferentes. E onde ele nasceu não tinha essa divisão, assim, a cidade não tinha esses projetos urbanos que dividiam. Então ele também via, né, os pobres, os trabalhadores das fábricas ou de trabalhadores que estavam próximos, né, desse ambiente industrial. Eu não consigo encontrar aonde tem um texto que ele fala assim da epifania dele, sabe? Eu acho que é muito mais mesmo do ambiente intelectual que existia na Alemanha na época, que já tinha um ambiente de crítica política, crítica teológica, crítica social. O próprio texto, que é o texto inaugural dele, que é o Cartas de Wuppertal, tem esse aspecto, né? Havia muitos outros autores que escreviam espécie desses diários de viagem, né? Então a pessoa fazia uma viagem pelo reino e escrevia sobre como foi a viagem pelo reino, as cidades que ele passou, como que era a natureza, como que era a geografia. Era o blog do cara. Justamente, é o tipo de texto de blog atual. Mas o Cartas de Wuppertal, ele faz algo parecido, né? Esse diário de viagem. Mas geralmente você faz um diário de viagem para um lugar que você quer que as pessoas visitem, né? Que você gostou. Ele mostra um ambiente assim, meio que contrário. O ambiente que ele mostra é um ambiente sujo, poluído, com um rio podre, as florestas sendo devastadas. Nessa turismo... A população, né, trabalhando várias horas em fábricas ou pelo menos em oficinas, né? A população também muito doente. Ele também vai criticar o alcoolismo, que ele já via como uma forma das pessoas suportar a situação de vida que estavam passando. Então, num carro. Então, assim, eu não sei exatamente quando ocorreu essa epifania, mas ele estava nesse ambiente, vivendo esse ambiente intelectual e
escrevendo textos parecidos com o que ele lia também. Uhum. E uma das questões também que vai também aproximar desses debates intelectuais da época vai ser justamente essa busca que ele vai começar a ter de romper com a religião que ele cresceu. Então, a religião que ele cresceu tinha esse caráter muito ortodoxo, muito irracionalista. Assim, a forma como ela se relacionava com a religiosidade era diferente. Então, existia uma noção do texto bíblico, de uma leitura meio absoluta do texto bíblico. Então, Absoluto. então se a Bíblia fala que sei lá, a Terra é o centro do universo, o momento dessa interpretação, eles entendiam que era assim mesmo. E pronto. Tem um caso que ele vai, um texto que ele vai escrever numa matéria de jornal, que ele vai falar de um sermão que o pastor da cidade fez, que ele cita uma passagem no começo da Bíblia, não lembro qual que é o livro agora, mas é a parte que Josué, que era um general hebreu, estava lutando contra lá na Palestina, na Terra Prometida, e ele tá ganhando a batalha e no momento ele pede para Deus parar o sol para poder, porque ele podia continuar a batalha e vencer. Uhum. E aí o pastor interpreta só. Então ele está dizendo que parou o sol, logo é o sol que gira em torno da Terra e não o contrário. E isso numa época, ele está falando do século XIX, que já sabia que era o contrário. Que o centro da Via Láctea, pelo menos, era o Sol. Então ele vê esse racionalismo, ele começa a criticar. Cara, eu fico imaginando se essa galera tivesse hoje. Ele começa a se opor. Eu fico imaginando se essa galera tivesse um TikTok hoje, dessa época aí. O que já tem terraplanista pra cacete. Não dá pra nem pra... Pô! E aí, imagina se um cara desse já sabia, tivesse um TikTokzinho, entrasse no metaverso... Já dá pra divulgar bastante. Dá pra divulgar bastante. Esse pastor ia rolar, ele ia conseguir alguma então, coisa. É umas questões interessantes assim, da pesquisa que comecei a me deparar com alguns elementos muito próximos, muito similares também da nossa vida presente, sabe? Essa série de religiões de um caráter meio racionalista, uma certa oposição ao conhecimento científico, mas de uma forma totalmente descabida, quer dizer... E ele também começa a se confrontar com isso. Então ele começa a se afastar da religião da família, começa a se afastar dessa postura irracionalista e começa a buscar uma teologia racionalista. Teologia que tem uma abordagem mais racional da religião e da religiosidade. Que quando ele vai conhecer um teólogo e historiador alemão chamado David Strauss, que era um filósofo e um teólogo hegeliano, que vai publicar muitos livros, mas um deles que é a Vida de Jesus, que ele faz uma análise materialista dos textos do Evangelho. E é por meio desse autor que ele vai começar também a ler Hegel e se interessar por Hegel. Então, é um processo bem gradual e que envolve uma série de leituras que ele vai fazer, de confrontos com problemas práticos da realidade dele, às vezes pessoal mesmo, no caso da religião da família. E aos poucos ele vai se radicalizando nas opiniões políticas e filosóficas. E, bom, quando eu encerro a pesquisa lá de 1944, ele já está, né? Ele já se vê como um comunista, um materialista e quer fazer a revolução social. Né? Ele já tinha bombado já com o manifesto ou não? Não, o manifesto eles 48. Né? A redação é entre 47 e 48, é publicado em 48, começo de 48. Então, bem no comecinho. Não tinha bombado ainda. Não, ainda não. Mas vão ser textos assim que vão ser muito das teses que ele vai desenvolver nesse período vão de uma forma estar presente nos anos posteriores, quando ele vai fazer a colaboração dele política com Marx, né? Então de 45 até 48, que é com as revoluções tal Primavera dos Povos na Europa. E bom, depois disso vai ser uma outra história, seria uma outra pesquisa. Sim. Mas acho parte 2, continuação em breve. Mas muitas das ideias que eles vão desenvolver na década de 40 já começam a aparecer de uma forma meio inicial, assim, nesses anos. Quanto tempo você se dedicou na pesquisa? Então, eu comecei em 2017 e eu apresentei a dissertação em outubro de 2020. Foram uns 4 anos. E aí a ideia de virar livro veio como? Porque a gente nem falou da editora, né? Viriato. É o primeiro exemplar... é o primeiro livro que a editora publica. É a editora de um casal amigo meu, que eles estão começando essa empreitada editorial. Do Veloso, lá do Gustavo? Isso, Gustavo Veloso e a Raquel Cartorce.
e aí o meu livro acabou sendo o primeiro. Uhum. Eu sei que tem mais alguns para sair já em breve. Eu Já sei tem que a umas Raquel gavetas estava aí. publicando dela também. E a questão de livro, assim, eu sempre tive uma vontade de um dia publicar alguma coisa, nem que seja um texto ou um livro. É uma vontade minha mesmo. Uhum. Acho que o livro, ele é muito mais, assim, tem um aspecto, né, que é uma realização pessoal minha mesmo. E eu aproveitei que eu já tinha essa pesquisa de dissertação e tinha um texto, algo publicável. Sim, algo que desse só pra. É. Porque o texto acadêmico ele tem toda aquela característica, X, tem que cumprir determinadas etapas, tem lá, você apresenta, você praticamente diz o que. No primeiro capítulo, você praticamente diz o que vai fazer e como vai fazer, e Isso. depois você escreve o que fez, né? Uhum. E eu notei que existem algumas características, o que eu gostei bastante das partes que eu peguei é que não tornou só um livro só, reduzindo, pegando a pesquisa e cortando, mas também não virou um reducionismo do trabalho, né? Porque é uma obra extensa e tal, é interessante. Acredito que tem muitas características que trazem coisas que não, se você não pegar, não tem como ver, né? E a gente tá falando da editora, né? Que foi lançado por ela. Sim. E essa capa, pelo que eu vi eu assisti um programa que você participou, alguma coisa de domingo, de manhã. Não era domingo. Eu fiz um sábado de manhã lá, o Fronteira Sábado Vermelha. de manhã, isso. E você falou das artes. Isso daqui esses desenhos são coisas do Frederico, então. Isso. Do jovem Fred. Sim. É a imagem da capa, né? Aham. Bom, quando eu tava fazendo a pesquisa, das fontes que eu usei bastante são as cartas do Engels, que ele trocou muitas cartas com a Irmã Marie, com alguns amigos também, e ele tinha, assim, não sei, uma mania, um gosto de fazer desenhos nas margens das cartas. E fazia caricaturas, e sempre, desde que eu tava, tipo, lendo, assim, eu pensei... Muito um blog. Eu preciso usar essas imagens de alguma forma. Aí na dissertação eu criei um caderno de imagens, assim, selecionando. Então, tem todo tipo de desenho. Tem, tipo... Ele também sabia um pouco de música, então ele também compôs alguns pequenos trechos musicais. Então ele fazia os desenhos da partitura e as notinhas, tal. Eu nunca tentei ver se funcionava mesmo a música, se é pra valer. Mostra pra ele depois. A gente pode depois testar. Mostra pro Gui, ver se ele era bom. E fazia também autocaricaturas. Ele também, tipo, ele tinha um senso de humor interessante e sabia rir de si, que acho que é uma coisa importante. E no caso eu pensei assim, nossa, seria legal se eu conseguisse usar na capa um desses desenhos dele, dessas imagens. Aí eu peguei essa aqui, que na verdade é uma imagem que ele usou naquele O Triunfo da Fé, que é o poema épico sobre os intelectuais alemães da época. E esse nome, poema épico. É assim que os pessoas falam. É tipo um disco do Pink Floyd. Tem uma... Verdade, parece mesmo. E é um desenho assim, que é uma caricatura que ele faz desses filósofos. Eles estão num bar, né, num boteco, num pub, num kneipe, em alemão. Faria Lima. Na Faria Lima. Eu não sei se era Faria Lima, acho que aqui, no caso, é mais uma Santa Cecília, assim. Ah, tudo bem, Talvez. então. Ou não também, né? Sei lá. E estão, aparentemente, bem bêbados, com cigarro na boca e brigando, literalmente, assim, tem alguns que estão sendo na porrada. E tem também um desenho que é uma caricatura que tem esse esquilo aqui, é uma caricatura que ele fez de um ministro alemão, ministro da cultura, porque o nome dele é... Deixa eu pegar aqui que eu acho que eu devo ter, quer ver? Sonoramente o nome desse ministro parece a palavra esquilo em alemão. Eu tenho aqui, só um instante que eu vou... Nossa, que cagada de nome, né? É o nome da zoação. Tem um aqui que parece o Trotsky, ele nem era nascido. Então, o nome do ministro é Eichhorn, e em alemão, esquilo é Eichhörnchen. Então ele fez essa brincadeira, desenhou... Qualquer bebê faria isso. Tem uma guilhotina, que eu imagino que seja seja uma autocaricatura, porque na época o Engels era conhecido como o jacobino do grupo, ele era bem entusiasta da Revolução Francesa, especialmente o período jacobino, e nesse poema que ele escreveu com Edgar Bauer, ele se autodescreve do lado de uma guilhotina, então eu imagino que seja uma espécie de uma autocaricatura dele. Se ele fosse defender aquele time, a camisa dele era aquela.
E eu usei isso na capa, achei que seria interessante e mais interessante do que usar aquela foto batida do Engels jovem. Então. Aquele jovem. Ou, cara- ou pior, né? Falar um livro sobre o jovem Engels e o Engels velho. Né? Aquele bigode vistoso, assim. Como Isso. cômico aquilo ali, cara. Eu já tenho dificuldade com o meu, que nem é tão grande. Pois é. Eu já direto. É foda. E uma coisa- E o livro teve esse aspecto, assim, como é uma editora que está começando, uma editora independente, e eu acabei participando também do processo editorial, então a gente conseguiu fazer o livro do jeito que a gente queria, assim, Uhum, né? saiu sem mão de ninguém, né? E assim, foi um projeto bem interessante, assim, eu me diverti bastante. Teve alguns momentos meio de maluquice, que tava já quase na revisão de prova, e eu falei, não, o texto tá muito ruim, tem muita coisa pra mudar. Aí eu meio que voltei pro começo quase do... Não, tem coisa que tem. Mas no final, assim, ficou legal. Sempre tem alguns erros, às vezes eu dou uma lida, eu sempre pego uma coisa. É bom pra segunda Coisa que podia melhorar. É bom pra segunda edição. Pois é. É uma boa desculpa pra ter uma segunda O, edição. o Saviani tem 25 edições de Escola de Democracia. Eu tive, dessas 25 edições, eu acho que eu tive 8 edições diferentes. Mas elas têm muita diferença no texto, você acha? Ele disse que tem. Uhum. Eu bati o olho em algumas, assim. Eu li tem hora que não faz nada da vida, né? Aí eu tava. Porra, é muito igual, velho. Mas, no grosso, assim, ele mesmo fala: não muda o corpo, não vai atrapalhar a Sim. sua experiência. Mas, de fato, algumas coisas ficam melhor. Mas é papo pra segunda edição, né? Que é legal. Sim. Mas foi uma experiência legal e uma coisa que eu aprendi é que nunca deixar o autor fazer parte do processo editorial. Depois que o autor entrega o original, ele tem que ser totalmente afastado do livro. É uma boa, ninguém larga, né? O que eu acho interessante, o que eu faço direto aqui com a galera é tentar converter essas coisas para o que a gente tá passando hoje. Eu provavelmente deve ter refletido nos textos dele como estava a Alemanha no momento dele, né? Porque ele poderia ter tanta produção, tanto de direita quanto de esquerda, não vou dizer de direita e esquerda, quanto mais radicais, mais materialistas, mais idealistas, etc, que era aquele momento da época. É porque tem coisa pra ser discutido. Se tivesse tudo bem, todo mundo tava numa boa, não falava nada. Falaria no máximo, ó, que chatice, nada acontece. É possível perceber esse reflexo dessa sociedade do que poderia vir, do que seria a Alemanha de hoje na figura dele? E tem algum paralelo que pode ser relacionado com o que a gente vê? Porque a gente tá num momento muito polarizado, cara. E pelas discussões que a gente nota no texto do Marx, do Engels, etc., é sempre um bate-boca, né? É praticamente um hashtag Bruno Bauer vai tomar no cu, tipo, fora babá, você tá hashtag enganado, e por aí vai, né? Tipo, tá me enganado, eu me enganando. Mandava pro Dom, vem pro pau pro Dom, e por aí vem, né? Tipo, tem alguma coisa que a gente... que você conseguiu olhar com outro prisma, tipo, a partir do momento que você teve mais contato com essa análise mais literária, de produção do Engels? Eu acho que, assim, os textos dele, no geral, eram textos de polêmica. Ele estava sempre debatendo com algum outro autor ou com alguma outra corrente em teologia ou em filosofia. E então era um texto assim meio de certa... os autores degladiando entre si, né? E na época a Alemanha tinha assim um ambiente na parte intelectual de muito embate. Porque era pré-unificação. Né? Então, por exemplo, no caso uma coisa que eu percebi bastante é que quando você fala sobre o jovem Marx, fala muito do Marx, né? A transição dele do idealismo para o materialismo. No caso do Engels não foi algo que eu identifiquei muito presente. Eu acho que com o Engels o embate maior é mesmo entre irracionalismo e o racionalismo, que seriam assim, duas correntes, né, na filosofia de opostos. Assim, o racionalismo seria uma concepção de que a realidade, o mundo, ele é inteligível e que a razão seria o principal instrumento, né, para você conhecer a realidade de uma forma completa. Vai. E o irracionalismo... o racionalismo ele tem muito a ver, dá muito próximo também do iluminismo francês, do iluminismo inglês. O irracionalismo é meio que uma reação ao racionalismo. Eles não eram necessariamente contrários à razão ou que a razão tivesse algum papel no conhecimento científico, conhecimento da história. Mas eles tinham um certo ceticismo com a razão e que a razão ela tinha certos limites. Tinha certas coisas que a razão não podia se conhecer.
no caso, por exemplo, os românticos eram pessoas que estavam muito próximas, né? O romantismo é um movimento de reação a esse racionalismo e tinha uma certa raiz irracionalista. Então eles vão dizer que havia certas coisas que a razão não dava conta, que só mesmo a intuição, a subjetividade, uma revelação poderia mostrar. E na Alemanha, principalmente o período de Berlim, tipo, era uma disputa muito grande entre os racionalistas e os irracionalistas, e eu acho que foi isso que era realmente a divisão, o embate mais sério que o Engels teve nesse período. Muito mais do que a questão de materialismo e idealismo. Eu acho que a passagem dele pro materialismo foi assim até meio rápida, sabe? Ele leu Feuerbach e falou, Feuerbach me convenceu. Tá ótimo. Não teve não foi o embate central desse período dele. Mas sobre pensar a Alemanha atual, eu acho que eu não vou ter condição tipo, de responder, mas eu sei que... Não a Alemanha atual, sim. Um contraponto entre o momento que o Engels viu e o que a gente passa hoje. Porque como eu coloquei, para ter essa produção gigantesca, algo não tá legal. E como hoje algo não tá legal, há uma sombra negra que paira em cima da gente e não é o comunismo. Então, eu acho que... eu comentei um pouco agora há pouco, tem algumas questões que são, assim, parece que tem um certo paralelo, né? Conforme eu fui fazendo a pesquisa e escrevendo também. Então, a questão, por exemplo, com a teologia, o embate dele com o racionalismo teológico, que eu acho que para nós hoje é muito presente, assim, né? A gente tem essa presença das igrejas neopentecostais, principalmente as igrejas neopentecostais que são meio que verdadeiros, comércios da fé, né? Essas mega empresas neopentecostais, sabe? Teve o culto que no metaverso já, pedindo então, com o QR Code do Pix, assim, na parede do... E, tipo, tem umas descrições que ele faz dos sermões que ele participava, que meio que se aproximam, sabe? Dessa questão meio exaltada do pastor lá no púlpito. Então tem alguns paralelos. Existe também um paralelo que eu achei interessante, que é da interferência da política no ensino nas universidades. Então, o governo prussiano, que era o principal... Não, o reino da Prússia é o principal dos reinos, lá dos principados alemães da época. Ele intervia muito no ensino universitário. Inclusive, a ida do Schelling para dar os cursos de filosofia dele na Universidade de Berlim foi meio que um pedido da monarquia prussiana, porque eles queriam, vamos dizer, limpar a Universidade de Berlim dos hegelianos. Então seria uma forma de colocar alguém lá para criticar Hegel, superar Hegel e, consequentemente, os hegelianos que existissem. Então tinha uma interferência muito forte da política na ciência, nas universidades. Então, assim, existem muitas questões que eu acho que dá para ter paralelos. Não são iguais, evidentemente, porque o mundo mudou bastante. Claro, e não tem como transpor uma coisa que foi feita por um momento totalmente diferente e tentar encaixar no quadradinho. Sim, é bem difícil. Mas, assim, existe um paralelo que dá para debater bastante, refletir bastante sobre a atualidade. E eu arriscaria dizer que um dos motivos que isso ocorre é porque, apesar de a gente estar tão separado do tempo, né, do Engels, lá na Europa, no século XIX, mas existem algumas coisas que nós vivemos hoje que ele também viveu. Quer dizer, nós com o Engels vivemos em sociedades capitalistas e que estão regidas pela fetiche da mercadoria, pela ideologia burguesa. Então, assim, na essência, né, vamos dizer, o fundamental, nós vivemos quase no mesmo mundo, apesar de que tem algumas formas políticas, religiosas, econômicas distintas. E, consequentemente, as contradições que ele viveu na época ainda são as mesmas que a gente vive, né, na sua essência. Sim, apesar das mudanças na aparência. O capitalismo só se modernizou, né? Ele só se vai se modernizando de uma forma que vira o que a gente tem hoje. Sim. Né? Então acho que é por isso que os textos do Engels, do Marx ou de outros autores que eram contemporâneos a eles acabam tendo uma atualidade, porque nós estamos vivendo em um momento histórico que o essencial é o mesmo. Né? O fundamento é o mesmo. Sim. Enquanto a gente não resolver essas contradições, esses autores vão continuar sendo atuais. Eu lembro uma vez uma faculdade, tava andando no corredor, aí o professor olhou um livro que eu tava lendo, que nem é tão marxista assim, é do Vitor Henrique Paro, nem é tanto assim.
Aí ele olhou e falou assim, isso tá passado, amigão, isso tá não sei o quê. Mas eu sempre encontrei vários elementos de interpretação ali. Assim, pode ser que a forma, aquele objeto de estudo, etc., não corresponde exatamente como atualidade, mas vários elementos da forma que foi construído dá para se atualizar, entre aspas, a ideia da pesquisa. E eu acho que é mais ou menos o que se traz aqui, quando você compila uma parte mais jovem de uma pessoa. Esperamos o Engels 2, o retorno. E depois tem o Engels aposentado, talvez, que foi ele que terminou os últimos 3 tomos do Capital, né? Sim, ele editou o livro 2, o livro 3 do Capital, e ele também editou a 3ª e 4ª edição do livro 1. Então, de alguma forma, ele acabou meio que editando. Meio que pôr na mão ali. todos na mão. Alguns não gostam, mas faz parte. Ou também tem outro, pode ter outra Odisseia, tem a treta com Kautsky, né? Kautsky? Ou é com outro? Não, com Kautsky eu acho que eles não chegaram. Acho ele tem a briga com Kautsky é mais o Lenin e a Rosa de Luxemburgo. Então, eu acho que eu tô errando o mas nome tem mesmo. O Proudhon, tem o Bakunin, tem vários. Um que era até parceirinho, que eles tretaram no finalzinho. Isso aí eu não tô lembrando. Eu não lembro o nome. Mas também, sempre brigava com todo mundo. O pessoal era bom. Aí depois fica falando com os moleques do Twitter, fala assim, eu vou xingar muito no Twitter. Eles não... Imagina se eles tivessem, cara. Imagina como é que seria eu fico imaginando como seria o Lenin. Eu vou até parafrasear o cara que o Guilherme me apresentou. Fico imaginando o Lenin com o TikTok, velho. Ele ia dominar essa porra. Tomara. Ia levar aquilo. Usem isso. Ia fazer legenda sei lá, ia botar pra frente e tudo mais. Felipe, esquecemos de alguma coisa daqui? Por se a gente esqueceu, vai ser só no próximo episódio. A gente não vai lembrar. Então vamos nessa. Eu esqueci. Eu falo direto que tudo que a gente faz aqui porque não é num podcast de 40 minutos que dá pra dar conta de uma realidade, de alguma coisa. Não tem como ter essa dimensão dessa forma. Isso é só um recorte. Tem que ler, tem que estudar, se dar o trabalho. É legal dar uma conversada com pessoas diferentes também. E como é que a gente faz pra conseguir esse livro aqui, da editora Viriato? Como é que faz pra falar com você também? Ok. Bom, pra conseguir o livro, até onde eu sei, no momento eu tenho que falar direto com a editora. E eles têm um e-mail que é o editorialviriato@gmail.com. E eles também têm um perfil no Instagram, que é o viriato.livros. Aí, falando direto com eles, vocês conseguem uma versão impressa. E para falar comigo, eu tenho agora conta no Instagram, para os profissionais, que é o Felipe Cotrim89. Vocês podem procurar lá, mandar mensagem, fica à vontade. Eu também tenho um perfil naquele academia.edu. Aí também, se me procurar lá, vocês também conseguem encontrar as coisas ruins que eu publico. E também podem mandar mensagem pra mim, eu tô disposto a conversar. E quem lê o livro e não gostar e quiser falar mal, fica à vontade também. As críticas são muito bem-vindas. Vamos nessa, vamos fazer o bom molde o bom molde. Eu queria usar um nome, não vou conseguir falar. Engelsiano. Engelsiano, pode fazer. Vamos. Não, mas aí parece mais com o outro lá, parece com o Hegel. Hegeliano parece mais com o Hegel. Vamos nos comunicar por texto, mas de forma educada, porque eles eram, de certa forma, xingava todo mundo, mas eles eram mais educadinhos. Né? Muito obrigado, Felipe. É um prazer tê-lo aqui. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, agora com apoio e parceria do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme. É um prazer, muito obrigado. Valeu, Gui. Até mais! Valeu. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Vai ter alguma sugestão de vídeo aqui para você também. Logo, logo tem mais entrevista para todo mundo. Muito obrigado.